Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre concordância verbal, especificamente sujeito composto. Tem diferença? Claro que tem. Sujeito simples é um sujeito com um núcleo apenas. Então não importa se o sujeito vem antes ou depois do verbo, a concordância sempre é com o núcleo do sujeito. Claro que o sujeito simples, nós temos algumas expressões importantes que podem determinar algumas formas de flexão. Com o sujeito composto, que nós vamos ter dois núcleos ou mais que compõem o meu sujeito composto. E quando ele vem antes ou depois do verbo, nós temos também alguns tipos de flexões diferentes. Então, por isso que você tem que saber algumas características interessantes e nós temos algumas formas de construir o sujeito composto. E isso vai interferir sim na concordância. Então, a base é a seguinte: sempre que eu tenho um sujeito, claro que ele manda em relação ao verbo, por isso que, regra, independentemente se o sujeito é simples ou composto, ou qual tipo de sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Então, sempre o sujeito manda, ele é que determina a flexão do verbo. Então, você precisa encontrar quem é o verbo, porque ele vai concordar sempre com o sujeito. Aqui nós temos três situações muito típicas e bem comum como regras gerais da concordância verbal com o sujeito composto. Então, aqui, mãe e filha conversaram durante o dia. Nesse caso aqui fica muito simples porque você vai perceber o seguinte: quem conversaram durante o dia, mãe e filha, o meu sujeito ele está antes do verbo. Então, aqui é um sujeito que ele está anteposto, ou seja, quando tem um sujeito composto antes do verbo, a regra geral é que o verbo venha flexionado no plural. Essa é a regra geral. Quando eu tenho um sujeito composto depois do verbo, ou seja, um sujeito composto que ele vem pós-posto ao verbo, aí nós podemos ter duas formas de flexão. Quando você tem um núcleo mais próximo no singular. Então, por exemplo, faltaram coragem e competência. Então, nós temos aqui, ó, faltaram coragem e competência, aqui é o meu sujeito, perfeito. Coragem é o núcleo 1, competência é o núcleo 2. Então, eu só coloquei o verbo no plural porque ele concordou com os dois núcleos aqui, sem problema nenhum. Faltou coragem e competência. Então, tem aqui, ó, núcleo número 1 e o núcleo número 2. Esse núcleo 1, como é que ele está? No singular. E ele está mais próximo ao verbo em relação ao 2, de distância mesmo. Então, nesse caso, eu posso flexionar de forma opcional, não interfere no sentido nem na correção gramatical, no singular. Mas aí ele concorda com o núcleo mais próximo. Então, para que eu tenha a flexão no singular com o sujeito composto, pós-posto ao verbo, o núcleo mais próximo tem que estar no singular. Se estiver no plural, não tem como eu fazer flexão de duas formas, só tem daí no plural mesmo. Então, aqui é uma situação bem pessoal, bem específica que você pode fazer em relação à concordância quando eu tenho um sujeito pós-posto ao verbo e o núcleo mais próximo vem no singular. Aqui nessa frase seguinte, abraçaram-se vencedor e vencido, aqui nós temos ainda um tipo de flexão que ainda interfere no valor semântico. Então, por exemplo, quando eu falo abraçaram-se vencedor e vencido, perceba que nesse caso aqui, nós temos uma ideia de reciprocidade. Então, na reciprocidade, nós temos os dois, um faz a ação no outro. Por isso que nesse caso a flexão está no plural, porque para eu manter essa ideia de que eu tenho a reciprocidade. Os dois se abraçaram, mesmo que esteja com o sujeito pós-posto ao verbo. Então, aqui o sentido interfere bastante na hora de fazer a flexão do verbo aqui. Então, essa é a regra geral, regra básica em relação à concordância verbal com o sujeito composto. O que nós vamos ver agora são alguns casos pontuais, alguns tipos de construções em que o sujeito composto ele é feito não somente, por exemplo, como eu tenho aqui nos exemplos, ó, com a conjunção e, que é a mais comum de todas, tá? Ó, a conjunção e é aquela mais comum. Quando é a conjunção e, perfeito, você sabe que você tem dois núcleos e estão adicionados, bonitinho. Mas eu posso ter algumas construções em que o meu sujeito composto vem ligado por outras expressões. Aí você tem que cuidar muito com o contexto. Então, veja esse exemplo aqui, ó. Descaso e desprezo caracteriza ou caracterizam. Nesse caso aqui,
é uma particularidade que eu tenho o sujeito composto, núcleo 1, núcleo 2, que ele está antes do meu verbo. Mas como o descaso, desprezo, nesse contexto tem uma relação sinônima, de sinônimos, então eu posso optar e colocar ou no singular ou no plural. Aqui não tem problema, mas aqui é porque eu tenho duas palavras que nesse contexto são sinônimos. Então, aí eu posso optar ou concordo com a expressão ou concordo com os dois núcleos, tá? Isso aqui é uma forma particular. Aqui, a palavra ou, o que você vai perceber? A palavra ou, originalmente, que é a conjunção ou, ela é de exclusão. Ou isso ou aquilo, eu tenho que excluir. Mas, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido aditivo, de inclusão, tá? Por exemplo, Drummond ou bandeira representa a poesia, tal. Veja aqui eu posso pensar assim, ó, tanto um quanto outro, tanto Drummond quanto bandeira. Então veja que aqui eu não estou excluindo somente um deles, os dois representam a poesia. Então esse ou aqui, ele tem é como se fosse um caráter aditivo, Drummond e bandeira. Então eu posso fazer o emprego aqui da flexão no plural, porque daí a minha intenção aqui não é excluir, mas mostrar que os dois representam alguma coisa. Mesma coisa com o nem. Nem o professor e nem o aluno acertaram a resposta. É como se fosse assim, ó, tanto o professor como o aluno não acertaram. Então, nesse caso aqui, ó, a flexão no plural, ela, mesmo que eu tenha esse nem, não é de exclusão, quer dizer, o professor e o aluno não acertaram a resposta. Então, nesse caso, a flexão aqui é como se fosse um caráter aditivo, ó. Você está adicionando e não excluindo ou um ou outro. Quando eu uso o ou como exclusão, aí a flexão do verbo fica no singular. Ó, Brasília ou Curitiba será a sede do evento. Aqui não são as duas, ou uma ou outra. Então, esse ou aqui realmente tem caráter de exclusão. Aí sim, aí a flexão fica no singular. Então, é uma parte bem... Você tem que cuidar muito com o contexto. Aqui você percebe que os dois são isso, os dois aqui, e aqui é um ou outro. Então, quando é inclusão, ele tem como se fosse a conjunção e. Quando é exclusão, aí fica no singular, porque ou é uma ou é outra. Isso acontece bastante. Existem outras expressões que podem seguir a mesma linha? Sim. Por exemplo, olha essa frase aqui, ó. O pai com o filho escolheram o brinquedo. Tá. Você sabe que a preposição com, ela não é uma conjunção aditiva, tá? Originalmente, ela é só uma conjunção que indica companhia, junto a alguém. A ideia dela é essa, não quer dizer e. Só que eu posso ter alguns contextos em que eu tenho essa leitura, como se fosse uma conjunção e. Mas isso tem que ter uma frase que permita essa leitura. Então, por exemplo, o pai com o filho escolheram. Como o verbo está no plural, e veja que eu tenho pai no singular aqui, não tem como ser só o pai o sujeito. Eu tenho que ter um sujeito composto para que eu possa colocar o verbo no plural. Então, nesse caso, pela construção, ó, o pai com o filho escolheram. Esse com aqui é como se fosse um e. O pai e o filho escolheram o brinquedo. A mesma coisa aqui, o governador com o secretariado analisaram os projetos. Então, eu tenho o governador com o secretariado analisaram. Olha aqui o plural do verbo. Nesse caso, esse com é como se fosse uma conjunção e. Mas isso é bem pontual, é uma construção possível. Se eu coloco o verbo no singular, já muda totalmente a minha análise, ó. O pai escolheu o brinquedo. Quem escolheu? O pai. Esse é meu sujeito. O governador analisou. O sujeito é o governador. Quando eu coloco o verbo no singular, esse com o filho e com o secretariado, eles têm agora a função, nesse caso, de adjunto, adverbial de companhia, tá? Já é uma locução adverbial, só isso. Então, nesse caso aqui, eu não posso falar que eu tenho sujeito composto. Aqui o meu sujeito é simples. Então, muda a análise de acordo com a frase que nós temos. A mesma situação é importante que você entenda quando nós temos algumas expressões correlatas. Aqui a frase tá curtinha, mas às vezes você pode ter questões com frases longas, tá? E a relação é assim, não só a seca, mas também o pouco caso.
Nessa situação aqui, nós temos o não só, mas também, não apenas, como também. São expressões correlatas com sentido aditivo. Então, eu tenho a seca e o pouco caso. São os dois. É como se eu tirasse tudo isso e colocasse assim, ó. A seca e o pouco caso castigam o Nordeste. Então, nesse caso, a flexão tem que estar no plural, sim, tá? Não posso colocar no singular. E daí eu tenho um sujeito composto com expressões correlatas. A mesma coisa aqui, ó. Tanto a mãe quanto o filho, tá? Então, chegaram, os dois chegaram. Aí, tanto a mãe quanto o filho, ó, expressões correlatas. É como se eu falasse, a mãe e o filho chegaram. Tá, mas não posso falar, então, não é mais fácil falar a mãe e o filho chegaram? Lógico que é mais fácil. Mas numa questão de prova, a banca não vai dar o mais fácil, vai te dar, lógico, o mais difícil. Isso é fato. Então, é importante que você entenda que nós temos algumas particularidades, especialmente aqui, ó, com expressões com caráter aditivo, tá? Isso aqui a gente usa bastante e aparece muito isso em textos. Aí, para terminar, nós temos ainda mais uma concordância importante, que é quando nós temos um aposto, aquele resumitivo, especificativo. Olha essa frase aqui, ó. Trabalho, diversão, descanso. Eu sei que isso daqui é importante, beleza. Só que daí eu usei um tudo aqui, ó. Esse tudo aqui é um aposto que resume o que foi dito antes, ó. Aí fica, tudo é muito importante. Esse é, que é o verbo, concorda com o tudo. Tá, e eu posso reconstruir a frase tirando esse tudo? Posso, tá? Esse tudo? Posso. Aí ficaria assim, ó. Trabalho, diversão, descanso são muito importantes. Então, se eu tirar o tudo, tira essa vírgula e o tudo, aí a flexão fica no plural, porque eu tenho um sujeito com 3 núcleos. Mas nesse caso, o tudo tem a função de ser um aposto que recapitula, que resume o que foi dito antes. Aí a concordância é com ele. Então, perfeito. Percebemos agora a parte de concordância com o sujeito composto. O que é interessante que a gente veja agora é uma relação de concordância com o infinitivo. Por quê? O infinitivo pode ser tanto pessoal quanto impessoal. Como assim? Infinitivo impessoal é quando você usa sem flexão e a ideia sempre é genérica. Então, o infinitivo impessoal tem uma ideia genérica. O infinitivo pessoal, que ele tem flexão, estudarmos, sairmos, aí você tem sim uma flexão em que há um sujeito expresso. Só que existem algumas particularidades, algumas frases que exigem a flexão, outras que não exigem, outras que permitem, não permitem, outras que são opcionais. Então, no infinitivo, existem muitas regrinhas e é importante que você saiba que elas existem. Então, vamos ver agora quando a gente não pode flexionar o meu infinitivo. Não tem como, tá? É proibido. Esperei-as comprar os produtos. Aqui, eu sei que eu esperei alguém, tá? Esse as, aqui nós temos uma construção que a gente chama de sujeito acusativo, tá? Nesse caso, eu poderia até trocar e falar assim, ó, esperei as filhas, porque esse as retoma alguma coisa. Se eu colocar as filhas, eu teria que flexionar o verbo. Esperei as filhas comprarem os produtos. Quando eu uso somente o pronome, nesse caso aqui, aí a flexão não é permitida, fica o verbo no singular sempre, tá? Outra situação, querer é poder, quando eu uso infinitivo de forma genérica, tá? Eu não estou dizendo alguém que fez alguma coisa, aí a ideia é genérica, então eu deixo o infinitivo no singular. Fumar prejudica a saúde, a mesma coisa, ó, ideia genérica. É preciso estudar, também ideia genérica. Então, na ideia genérica, você deixa o infinitivo sem flexão, para você mostrar que é uma ideia geral, que é comum a praticamente todo mundo. Soldados, avançar. Aqui nós temos uma ordem. Então, quando eu tenho o infinitivo usado como imperativo, dá uma ordem, mesmo que sejam soldados, o verbo fica sempre sem flexão também. Os candidatos devem chegar às 13 horas. Aqui nós temos uma locução verbal, tá? Na locução verbal, o infinitivo fica no singular, fica sem flexão. Quem sofre flexão é o meu auxiliar. Então, na locução verbal, o último verbo fica neutro e é o auxiliar que vai ter as flexões. E quando nós temos construções em que nós temos mais de um verbo ali, vários verbos juntos, particularmente quando nós temos o gerúndio aqui, ó, as questões estavam erradas, devendo ser substituídas, então você não vai colocar devendo serem substituídas, tá? Eu tenho o gerúndio e ele exige que o verbo seguinte fique no
singular. Então, aqui são casos em que você não pode fazer a flexão, não tem como fazer a flexão em relação ao meu infinitivo, tá? Aí nós temos alguns tipos de construções em que você ou flexiona de forma obrigatória ou pelo sentido, tá? Então, vamos lá. Não é necessário vocês começarem. Claro que eu tenho agora um sujeito expresso aqui, né? Quem vai começar? Vocês. Então, eu não posso falar, não é necessário vocês começar. Não dá para fazer isso. Então, não é necessário vocês começarem. Então, a flexão ela tem que acontecer aqui. Digo isso para não me acharem inútil. Aqui, se eu falar, digo isso para não me achar inútil, se eu deixar no singular, aí é eu que vou fazer isso. Essa ação é minha. Quando eu falo não me acharem inútil, quer dizer que eu atribuo essa ação a outra pessoa. Aí eu indetermino o meu sujeito. Então, nesse caso aqui, essa flexão tem um valor semântico bem importante, tá? Crianças, vejo estarem atrasadas. Aqui, você olha assim, vejo estarem atrasadas, que estranho. Porque nessa frase, quem é que está atrasada? São as crianças. Então, por isso que nesta flexão, o verbo é estar, eu coloco estarem para eu mostrar, claro, que são as crianças que estão atrasadas, são elas. Então, eu preciso manter essa flexão no plural para concordar com crianças e mostrar que realmente é isso daqui. Outro exemplo, os atletas tiveram que suar muito para se tornarem campeões. Aqui, o se tornar, nós temos um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho que fazer a flexão, tá? Para se tornarem. Eu não posso falar para se tornar campeões, tá? Porque eu tenho aqui a minha flexão, o sujeito plural e ainda o predicativo também está no plural. As medidas a serem tomadas. Aqui nós temos uma voz passiva analítica. Então, eu não posso falar as medidas a ser tomada, as medidas a serem tomadas. Porque quando eu tenho uma voz passiva, você sabe que a voz passiva tem sujeito expresso, então ela tem que concordar com o sujeito. Pedimos para eles se cumprimentarem. Aqui é uma ideia de voz recíproca, de sentido de reciprocidade. Então, eu tenho que flexionar no plural para manter a ideia da reciprocidade. Então, veja que aqui nós temos alguns casos em que você vai, sim, flexionar o seu infinitivo. Outras situações, quando elas são opcionais, é porque você tem a possibilidade de fazer a flexão opcional ou pelo sentido, ou também porque você apenas tem uma intenção, mas é possível fazer isso. Olha essa frase aqui. Os acadêmicos chamaram os professores para apresentar o relatório. Quem vai apresentar? Os acadêmicos. Como o sujeito aqui é acadêmicos, aí é opção. Eu posso falar para apresentar o relatório ou para apresentarem o relatório. Como eu tenho um sujeito só, que é o mesmo sujeito para o verbo chamar e o verbo apresentar, então nesse caso eu consigo fazer a flexão tanto no singular quanto no plural, que não interfere em relação à construção da minha frase. Está na hora de começarmos o simulado. Aqui interfere um pouco no sentido. Ó, quando eu falo começarmos o simulado, quer dizer que nós vamos começar. Agora, está na hora de começar o simulado? Aí a ideia é genérica, não sei quem vai fazer isso. Alguém vai fazer, mas eu não especifiquei quem vai fazer isso. Então, a opção aqui é possível, mas daí mexe um pouco na parte de significado. Outra situação importante aí, pensando na ideia do sujeito acusativo, olha só, mandei os alunos sair. Quando eu tenho um sujeito acusativo, se o sujeito vem marcado por uma palavra que não seja pronome oblíquo, aí você tem as duas possibilidades aqui, ó. Mandei os alunos sair, mandei os alunos saírem. Aqui, sem problema nenhum, até porque o sujeito é um, aqui eu tenho outro referente. Se eu tiver um pronome oblíquo, agora, na função de sujeito acusativo, aí a flexão fica apenas no singular. Aí tem que deixar assim mesmo. E quando nós temos algumas situações em que você tem verbos ligados por preposições, nós temos que olhar sempre a ideia de que a flexão ela fica sempre, não existe flexão por infinitivo. Então, olha essa frase aqui, ó. Acabamos de resolver. Isso aqui é uma locução verbal. Então, nesse caso, eu não flexiono aqui. São casos difíceis de solucionar. Também eu não vou flexionar aqui, porque essa preposição, eu comecei a minha construção com o de. Ficamos horas a comentar. Também não vai a flexão aqui. Os jornalistas foram obrigados a sair. Também não tem flexão aqui.
Nessa última frase tem a flexão, porque daí eu tenho um verbo pronominal. Tardamos muito para nos dirigirmos até o parque. Eu não posso falar assim, para nos dirigir. Se eu tenho nos dirigirmos. O verbo é pronominal. Então, daí quando o verbo é pronominal, quer dizer que ele é conjugado com pronomes. Então, isso aqui influencia na hora de você fazer a flexão do infinitivo. Legal? Então, vimos aí muita informação de uma vez só. As regras gerais do sujeito composto, especialmente os que vêm pós-posto ao verbo, aqueles sujeitos que são ligados por expressões que não são o e, ficar atento a isso. E o infinitivo, que é uma parte importante, né? Você, quando tem uma questão um pouquinho mais complicada, você vai ter a flexão com o infinitivo, é uma parte bem importante. E, claro, tudo que mexe com sentido é muito cobrado pelas bancas, porque mexeu na semântica, você só entende isso pelo contexto. Mas para ficar agora mais fácil, para a gente poder fazer e treinar um pouquinho a parte de concordância, vamos às questões? Me acompanhe em tela para a nossa primeira questão. Temos o seguinte, comando. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Então, nós temos o seguinte, você vai olhar nas normas de concordância verbal e vai buscar agora sempre o verbo para verificar, então, qual é a situação adequada. Nunca ocorreram aos grandes cronistas em seus textos basearem-se tão somente nas experiências de fato vividas por eles. O que você vai cuidar aqui? O verbo ocorrer é um verbo intransitivo, então ele vai ter um sujeito. Só que nós temos aqui nessa frase, a frase seria assim, ó, basearem-se tão somente nunca ocorreu. Por mais que o verbo esteja no plural aqui, mas eu tenho um sujeito que é um sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional, o verbo fica no singular. Nunca ocorreu aos grandes cronistas em seus textos basearem-se tão somente nas experiências. Então, mesmo que eu tenha um verbo no plural, o sujeito oracional exige a flexão no singular. B. Devem haver mentiras montadas de forma tão convincente e elegante que são possíveis de soarem como se fossem verdades. Então, olha só. Deve haver, tá? O verbo haver, quando ele é o principal, ele manda na flexão. Deve haver mentiras montadas de forma tão convincente e elegante que são possíveis de soar, olha aqui a preposição aqui, de soar, como se fossem verdades. C. Deve-se a um biógrafo as elucidações. As elucidações devem ser a um biógrafo. Então, vou ler agora a frase. Devem-se a um bom biógrafo as elucidações que cabem para se associarem uma obra aos acontecimentos. Para se associar uma obra aos acontecimentos. D. Não é de se esperar que provenham de um cronista de jornal, de um discreto Rubem Braga, confissões como as que dele emergiam. Então, não é de se esperar, beleza, que é singular, de um cronista que provenham confissões, a letra D, perfeita aqui então a flexão. E a nenhum dos leitores de Rubem Braga conviriam julgar? Não, conviria julgar, que é a nenhum, que a imaginação dos fatos pode ser mais forte do que a sua verdade imediata. Então, a única opção realmente adequada é a letra D, como a flexão está certinha aqui. Próxima questão. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. Então, vamos lá. Letra A. A maioria das pessoas não consome hoje outra forma de cultura. Quem não consome? A maioria das pessoas. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma expressão partitiva, que é maioria, e pessoas, que é plural. Quando isso acontece, eu posso fazer a flexão ou no singular, como está aqui, concorda com maioria, ou no plural, com só men, para concordar com pessoas. E é só eu colocar o M, não tem que fazer nenhum tipo de modificação. Então, a letra A é a resposta da questão. As outras, a distinção entre preço e valor se apagou. A concordância do verbo é por causa de distinção, não tem como fazer flexão opcional. C. A cultura do grande público arrebatou. O que arrebatou? A cultura. Então, não tem também como flexionar aqui. Em um trabalho, defende-se a ideia de quê? Defende-se a ideia é defendida. Então, flexão tem que ser no singular. A cultura mundo que cria
cria a cultura mundo. Então, realmente, só a letra A é que permite que a gente faça a flexão aqui de duas formas, sem que haja qualquer tipo de modificação da frase. Portanto, letra A é a resposta da nossa questão. Próxima questão é uma questão típica da FCC. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Então, te dá um verbo sem conjugação, entre parênteses, para verificar se a flexão dele é por causa do elemento sublinhado. Vamos lá. Os elementos que são destacados é o seguinte, na letra A é planejamento, na letra B é cidades, na letra C medidas, na letra D privilégios e na letra E resoluções. Então vamos verificar agora uma por uma. Se não se considera os efeitos práticos desse novo planejamento urbano, tá? Se não são considerados, veja que a flexão do verbo considerar é por causa de efeitos, ó. Se não se consideram os efeitos práticos ou se não são considerados. Então, a flexão aqui é por causa de efeitos, então não é por causa de planejamento. Letra B. A administração de algumas pequenas cidades, de modo bizonho, simula problemas de mobilidade urbana para encontrar soluções necessárias. Tá, o que é que simula problemas? A administração de algumas pequenas cidades. Então, nesse caso aqui, o simula tem que estar no singular, mas concorda com a administração e não com cidades, como está aqui na nossa questão. C. É preciso que se cobre do poder público medidas, tá? Que eu vou cobrar de alguém, então isso aqui é meu complemento. É para cobrar o quê? Medidas. Então, é preciso que se cobrem medidas ou que sejam cobradas medidas gerenciais. Realmente, ó, na letra C, o termo destacado pela banca, que é medidas, determina a flexão do verbo no plural. Então, letra C, resposta da nossa questão. Letra D. Transitar em espaços ambientais ou amplos calçadões não constitui privilégios, ó. Sujeito oracional, começa com o verbo aqui, ó. Então, eu tenho que deixá-los no singular aqui. E esse privilégios é apenas um complemento. E há resoluções que não cabem ao poder público tomar? Não. Olha só, a frase é assim. Quando a gente tem um tipo de construção, veja que o verbo caber, ele tem uma concordância um pouquinho estranha, tá? Ele tem uma flexão diferente. Vamos ler a frase inteira primeiro, ó. Há resoluções que não cabem ao poder público tomar sem antes averiguar quais sejam. É assim, ó. Há resoluções que não cabe ao poder público tomar, tá? Esse é o meu sujeito, ó. Tomar não cabe ao poder público. O verbo caber é um verbo bem estranho, que a banca cobra bastante. Geralmente a gente acaba tendo o sujeito depois do verbo e oracional, tá? Então, nesse caso, cuidado com esse tipo de construção. Nesse caso, não é que elas não cabem, de caber, mas aqui, que elas não são de responsabilidade de alguém. Então, nesse caso aqui, é com tomar e não com resoluções. Então, por isso, realmente, somente a letra C, resposta da nossa questão. Legal? Então, volte aqui para mim. Claro que as questões que a gente percebe, né, que a gente viu agora, são questões que misturam um pouquinho de cada coisa. Você pode ter, claro, a banca não indica para você qual é o assunto, só fala assim, concordância verbal. Aí você tem que olhar tudo. Então, bastante atenção na regra básica, regra geral. Verbo sempre concorda com o sujeito. Então, a concordância se pauta na relação do verbo com o sujeito. Aí você tem que identificar o tipo de sujeito que você tem, mas sempre é assim. Quem manda na flexão do verbo sempre é o sujeito. Então, dominar o que é sujeito, saber o que é sujeito é essencial para todo tipo de questão de concordância verbal. Tudo bem? Então, bons estudos para você e até um próximo encontro.